Henrique parecia ter o mundo inteiro nas mãos, mas não tinha com quem dividi-lo. Solitário em Curitiba, acreditava que a vida já havia decidido por ele. Sucesso, sim, mas sem calor humano. O que ele não imaginava é que um gesto simples abriria caminho para decisões dolorosas, intrigas e uma escolha inevitável. Proteger sua armadura ou entregar-se ao amor. Eu conto, você sente. E juntos vivemos a história. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe até onde essa narrativa apaixonante chegou até você. O frio da manhã em Curitiba se espalhava como um sopro úmido pelas ruas ainda meio adormecidas. Henrique Salles observava a cidade de cima, da ampla janela de vidro que tomava toda a parede de seu escritório no 39º andar da torre da Aerovento Brasil. Vestia um terno azul marinho de corte perfeito, sapatos que brilhavam sob as luzes do ambiente e um relógio de bolso guardado com cuidado. Herança do pai que já não estava mais ali para lembrá-lo que a vida tinha outra cadência além dos negócios. Tinha 36 anos e era considerado o empresário mais jovem a comandar uma companhia aérea de alcance nacional. Patrícia Soares, sua secretária, já havia entrado cedo, como sempre, para organizar a agenda. Bom dia, Dr. Henrique. Às 9 tem reunião com investidores de São Paulo. Às 11, videoconferência com Brasília. E o almoço de negócios está confirmado para 1 da tarde, no Clube Curitibano. Ela falou sem consultar as anotações, como quem recita de cor um poema já decorado. Henrique apenas assentiu com um gesto mínimo, sem erguer os olhos dos relatórios. Patrícia conhecia bem aquele silêncio. Trabalhara com ele por mais de 10 anos e sabia que não se tratava de frieza deliberada, mas de um costume cultivado. Henrique acreditava que falar menos era preservar energia para decisões maiores. No entanto, naquele dia específico, havia algo diferente. O calendário em seu computador piscava discretamente. 17 de junho, o aniversário de Henrique, 36 anos de idade, e ninguém parecia ter lembrado. O telefone particular permanecia mudo, sem mensagens. Nenhum amigo de infância, nenhum parente distante. Os pais haviam morrido em um acidente quando ele ainda dava os primeiros passos na construção da empresa. Não tinha irmãos. O círculo de conhecidos se resumia a sócios, concorrentes e políticos que viam nele uma oportunidade de negócio. O motorista, seu Osvaldo, o havia levado até a torre mais cedo, pontual como sempre, mas sem comentário algum além do habitual. Bom dia, doutor. Hoje a cidade está com trânsito leve. Henrique respondeu apenas com um quase inaudível, afundado no brilho da tela do tablet. Era curioso. Sua companhia transportava diariamente milhares de passageiros, aproximava famílias, levava histórias, mas ele mesmo parecia incapaz de se aproximar de alguém. Não lembrava da última vez em que havia rido, sem pensar em planilhas, nem do último aniversário celebrado com vela em um bolo. Enquanto analisava gráficos de expansão de rotas, um lampejo de melancolia atravessou-lhe a mente. Aquelas linhas e números, que para tantos seriam apenas estatísticas frias, para ele eram o território seguro onde sabia como vencer. Mas em outras áreas da vida, o silêncio era ensurdecedor. Um toque suave na porta o tirou do devaneio. Patrícia entrou novamente com uma bandeja de porcelana. Trouxe café fresco. Amanhã pede reforço, não é? Disse, pousando também alguns biscoitos de polvilho que havia comprado no caminho. Henrique agradeceu apenas com um leve inclinar de cabeça. Quando ela saiu, ele se aproximou da janela. Lá embaixo, Curitiba se movia como um organismo complexo. Pessoas atravessando ruas, crianças de uniforme caminhando para escolas, senhores puxando carrinhos de feira, todos com alguém ao lado. Ele, não. A lembrança mais vívida que guardava de aniversários era a do último celebrado com a mãe. Ele tinha 17 anos e ela havia preparado um bolo simples de chocolate. A memória vinha sempre acompanhada de um cheiro doce, quase esquecido, que se misturava agora ao aroma do café quente em suas mãos. Henrique tentou afastar a sensação.
Não havia tempo para fragilidades. O mundo dos negócios não perdoava quem se deixava levar por sentimentalismos. Apertou os olhos âmbar contra o reflexo de si mesmo no vidro. Via um homem de sucesso, mas também uma sombra atrás da máscara. O relógio de bolso em seu paletó pesava mais que o normal. Girou entre os dedos, lembrando-se da frase que o pai repetia: "O tempo é o único recurso que não volta." Ele se perguntava se, por mais que acumulasse conquistas, não estava desperdiçando justamente esse recurso ao ignorar a vida fora das reuniões. Patrícia bateu outra vez à porta. "Doutor Henrique, o senhor quer que eu providencie algo especial para hoje?" Ele ergueu uma sobrancelha. "Especial?" "É..." Ela hesitou, olhando para o chão. "Bom, eu me dei conta que hoje é seu aniversário." Henrique esboçou um sorriso curto, quase irônico. "Não precisa. É só mais um dia." Patrícia engoliu a vontade de insistir. Conhecia a barreira que ele havia construído ao redor de si. Limitou-se a ajustar a gravata dele de leve, gesto quase maternal, antes de sair novamente. Sozinho, Henrique respirou fundo. Do lado de fora, a cidade parecia acordar de vez. Carros enchiam as avenidas, buzinas se misturavam ao canto dos pombos no Largo da Ordem. Curitiba seguia seu ritmo, indiferente à solidão de um dos homens mais influentes da cidade. E foi nesse instante que algo mínimo, quase imperceptível, se insinuou no destino. Sobre a mesa auxiliar, ao lado da janela, repousava um objeto que não deveria estar ali. Henrique piscou 2 vezes, surpreso, como se a rotina ordenada tivesse pregado uma peça. Não lembrava de tê-lo visto antes. Não fazia parte da decoração sóbria, nem de nenhum dos presentes caros que recebia em datas protocolares. Era um embrulho simples, envolto em papel manteiga, preso por uma fita vermelha improvisada. Ele se aproximou devagar, como se tocasse em algo que pudesse desaparecer ao menor movimento. O aroma cítrico escapou antes mesmo que abrisse. Laranja misturada a chocolate. Uma combinação caseira, familiar, uma torta. Henrique franziu o senho. Quem teria deixado aquilo ali? Como passara pela segurança rigorosa da torre? Quem sabia que era o seu aniversário, se nem ele fazia questão de lembrar? Por um instante, o coração acelerou. Não pelo doce em si, mas pelo gesto silencioso, pequeno, inesperado, humano. Ele tocou a fita vermelha com a ponta dos dedos e sentiu um calor que não vinha do café nem da luz do sol que finalmente atravessava as nuvens sobre Curitiba. Era algo diferente, que começava a abrir uma fresta na muralha que havia construído ao redor da própria vida. E naquela manhã cinzenta, um detalhe mínimo mudaria tudo. O vapor quente do café subia das xícaras e se espalhava pelo ar como uma névoa perfumada, misturando-se ao cheiro doce de pão de queijo recém-saído do forno. A cafeteria corporativa da Aerovento Brasil fervilhava de movimento naquela manhã gelada. Os funcionários atravessavam o saguão com passos rápidos, alguns ajeitando gravatas, outros com celulares colados ao ouvido enquanto reclamavam do trânsito ou da pressa. Atrás do balcão de vidro, Vanessa Lima ajeitava bolos e biscoitos com um cuidado quase artesanal. Aos 28 anos, tinha um jeito de sorrir que quebrava a frieza da torre de aço e vidro. Para os clientes, parecia apenas mais uma funcionária da cafeteria. Mas quem reparava bem via que havia algo a mais. Uma calma doce em cada gesto, como se ela conseguisse transformar até uma fila apressada em um instante mais leve. "Bom dia, Vanessa. O de sempre", disse um senhor de cabelo grisalho, tirando a carteira do bolso. "Um pingado e 2 pães de queijo, não é?" Ela completou antes que ele respondesse. "Isso mesmo. Você já sabe até meu pensamento." Ela riu, entregando o pedido embrulhado. Pequenas trocas como aquela eram o que deixavam seu dia mais feliz. Para Vanessa, cada rosto carregava uma história, e ela gostava de guardar pedaços dessas histórias na memória. Carmen Oliveira, a supervisora, apareceu com prancheta na mão e o jeito apressado de sempre. "Vanessa, a entrega do leite chegou, mas esqueceram metade das caixas."
Pode segurar o balcão por uns minutos? Pode deixar, Carmen. Quando ficou sozinha, Vanessa aproveitou para ajeitar a vitrine. Enquanto alinhava as fatias de bolo de cenoura e os croissants dourados, seus pensamentos voltaram para a noite anterior. Na cozinha pequena de casa, em um bairro simples de Curitiba, ela havia preparado uma torta de laranja com calda de chocolate. Receita da avó, guardada em caderno amarelado pelo tempo. O cheiro cítrico misturado ao doce encheu a casa, arrancando suspiros da irmã mais nova, Camila. Isso aqui tá um crime, mana, Camila tinha dito, passando o dedo na calda ainda quente. Quem vai ter a sorte de comer? Vanessa sorriu, guardando o doce em uma forma redonda. É só uma ideia boba. Dona Lourdes, a mãe, costurava na cadeira de balanço. Ideias boas sempre parecem bobas no começo. Para quem é essa torta? Vanessa hesitou. Pensei em levar um pedaço para o Dr. Henrique. Camila arregalou os olhos. O dono da empresa? Aquele que todo mundo chama de Homem de Ferro? Você vai conquistar o coração dele com doce? Não é conquista, Camila. É só gentileza. Ele sempre passa apressado, parece sozinho. Dona Lourdes ergueu os óculos. Quem oferece algo feito com carinho nunca erra. Vai, minha filha, a vida já é dura demais para a gente guardar afeto. As palavras ficaram martelando. Agora, na cafeteria, o pacote simples já estava dentro da bolsa de Vanessa, embrulhado em papel manteiga e amarrado com fita vermelha improvisada. Durante o expediente, ela atendia clientes, mas sentia o coração bater mais rápido. E se alguém visse? E se achassem invasivo? Mesmo assim, a ideia não desgrudava da mente. Mais tarde, quando a fila diminuiu, ela aproveitou a chance. Subiu pelo elevador até os andares executivos. Cada ding soava como um tambor. O corredor era amplo, com tapete cinza e silêncio quase solene. Patrícia, a secretária, não estava em sua mesa naquele momento. Vanessa respirou fundo. Empurrou a porta da sala de Henrique. Só espaço parecia outro mundo. Estantes de madeira escura, quadros de rotas aéreas, a vista panorâmica da cidade encoberta pela neblina. Tudo organizado, frio, distante. Com passos leves, colocou o embrulho sobre a mesa lateral, ao lado da janela. O cheiro da torta escapou de leve, quebrando a rigidez daquele ambiente. Ficou alguns segundos olhando, como se não acreditasse no que tinha feito. Depois, saiu quase correndo, apertando a bolsa contra o peito. No elevador tentou controlar a respiração. Parecia uma criança que havia feito uma travessura. Voltou para a cafeteria ainda corada. Carmen percebeu. Você tá vermelha, menina. Andou correndo? Deve ser o calor do forno. Vanessa respondeu, disfarçando com um sorriso. Camila mandou mensagem no celular. E aí, já entregou o presente secreto? Vanessa riu sozinha e digitou rápido. Sim, mas acho que foi loucura. Enquanto isso, no alto da torre, Henrique voltava à sala. Viu o embrulho diferente sobre a mesa. Franziu o senho, aproximou-se e tocou a fita vermelha. O cheiro de laranja com chocolate se espalhou no ar. Por um instante, ele parou. Não sabia quem havia deixado, mas sentiu algo dentro dele se mover, como se um pedaço da rotina tivesse se partido para abrir espaço a algo novo. E foi assim que uma torta simples, deixada por mãos discretas, abriu a porta para um destino que nenhum dos dois poderia imaginar. Querido ouvinte, se você também acredita que um gesto pequeno pode mudar destinos inteiros, inscreva-se no canal. Aqui cada detalhe é contado para aquecer o coração, como o cheiro de bolo saindo do forno numa manhã fria. E me conte nos comentários, qual foi o gesto mais simples que já marcou a sua vida? Continuando. A tarde em Curitiba caía com um frio cortante, típico do inverno. O céu permanecia encoberto e o vento trazia um cheiro de pinhão assado vindo das feirinhas espalhadas pelos bairros. Na torre da Aerovento Brasil, os funcionários já comentavam com expectativa sobre a festa de gala da empresa, marcada para a noite no histórico Palácio Garibaldi.
Enquanto isso, na cafeteria, Vanessa terminava seu turno. Limpava o balcão com movimentos lentos, distraída, quando Carmen apareceu abanando um envelope dourado. Vanessa, olha só o que veio aqui. Parece que é para você. Ela ergueu os olhos surpresa. Para mim? É sim. O mensageiro subiu com vários convites para a equipe de direção, e esse estava separado no seu nome. Carmen arqueou as sobrancelhas. Acho que você anda chamando atenção lá em cima, hein? Vanessa pegou o envelope com as mãos trêmulas. O papel grosso, com o logotipo da empresa em relevo dourado, parecia deslocado em suas mãos, acostumadas a carregar bandejas. Ao abrir, leu em silêncio. Convite de honra para o baile da Aerovento Brasil, Palácio Garibaldi, 19 horas. O coração disparou. Nunca havia colocado os pés em um lugar tão sofisticado. Nunca havia usado vestido de gala. Deve ter algum engano, murmurou quase para si mesma. Engano nada, Carmen retrucou. Se está no seu nome, é porque o próprio Dr. Henrique mandou incluir. Vanessa sentiu o rosto esquentar. A lembrança da torta de laranja a atravessou como um raio. Seria possível que ele tivesse ligado os pontos? Em casa, mais tarde, a notícia virou assunto principal. Camila quase caiu da cadeira quando viu o convite sobre a mesa. Você vai numa festa daquelas? É coisa de filme. Vanessa suspirou. Não sei se devo ir. Vou parecer um peixe fora d'água. Dona Lourdes ergueu os olhos da costura. Minha filha, o mundo já tenta nos convencer de que não pertencemos a certos lugares. Não ajude o mundo nesse papel. Camila se levantou animada. E nem vem dizer que não tem roupa. A gente dá um jeito. Vou catar aquele vestido azul que ganhei da tia Regina. Você fica linda nele. Camila, aquilo é exagerado. Exagerado nada. É elegante. E com o cabelo preso, você vai arrasar. Vanessa riu, mas por dentro a dúvida persistia. Nunca havia frequentado festas da elite. Imaginava os olhares julgadores, os comentários cochichados. Dona Lourdes pousou a agulha e falou com firmeza. Lembre-se de uma coisa. O valor de uma pessoa não está na roupa nem no salão onde pisa, mas no que carrega no coração. E o seu, minha filha, é cheio de bondade. Vá sem medo. As palavras entraram fundo, como sempre acontecia quando a mãe falava. Naquela mesma noite, no escritório de Henrique, Patrícia organizava a lista final de convidados. O senhor tem certeza que quer incluir a funcionária da cafeteria? Perguntou com cautela. Henrique respondeu sem levantar os olhos do relatório. Tenho. O senhor sabe que vai dar falatório? Que falem. Ele encerrou o assunto com um tom definitivo. Era raro Henrique tomar decisões pessoais que interferissem em protocolos sociais. Mas algo no gesto simples da torta havia quebrado a rigidez que cultivava há anos. Queria ver quem estava por trás daquela doçura, não como um detalhe distante, mas no mesmo espaço que todos os outros. No quarto simples de Vanessa, Camila espalhou maquiagens em cima da cômoda. Olha aqui, esse batom vermelho vai ser o destaque. Não, Camila, é demais. Confia em mim. Você não precisa parecer ninguém além de você mesma. Só vou realçar o que já tem. Vanessa cedeu, rindo das trapalhadas da irmã. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. O vestido azul caía com suavidade sobre seu corpo, os cabelos presos em coque baixo e os olhos destacavam-se com brilho inesperado. Tá vendo? Camila sorriu orgulhosa. Você nasceu para isso. Vanessa mordeu os lábios. Eu só tenho medo de não caber naquele mundo. Dona Lourdes da cadeira completou. O mundo é grande demais para achar que existe só um jeito de caber nele. Um silêncio cheio de ternura se instalou. Na tarde seguinte, o Palácio Garibaldi se preparava para a festa. Os lustres de cristal já brilhavam, as mesas estavam postas, e os convidados mais influentes da cidade confirmavam presença. Vanessa, de mãos suadas, segurava o convite enquanto o táxi avançava pelas ruas iluminadas por postes amarelados. Olhava pela janela as praças vazias, as famílias jantando em casas simples e se perguntava se realmente deveria estar indo. E se tudo não passasse de um engano?
uma peça do destino pronta para humilhá-la diante de todos. O táxi parou diante do palácio. Luzes douradas refletiam nas paredes antigas. Homens de terno e mulheres em vestidos longos desciam de carros importados. Vanessa respirou fundo. Lembrou-se do conselho da mãe. O valor está no coração. Pagou a corrida, ajeitou o vestido e caminhou em direção à entrada. Cada passo parecia ecoar mais alto que os saltos que usava. Talvez, sem saber, fosse ali que sua vida começaria a mudar para sempre. Enquanto isso, no interior do salão, Henrique já cumprimentava investidores e políticos, mantendo o semblante impecável de sempre. Mas seus olhos varriam discretamente a entrada, esperando a chegada de uma presença que até ele mesmo não conseguia justificar. E quando a porta se abriu para revelar Vanessa, com o vestido azul iluminado pelas luzes do salão, o ar pareceu mudar de densidade. Henrique não percebeu que estava prendendo a respiração. Ao abrir o convite dourado, ela percebeu que não havia mais como voltar atrás. O Palácio Garibaldi brilhava como uma joia acesa no coração de Curitiba. Os lustres de cristal derramavam luz sobre o salão imenso, refletindo nos espelhos dourados. O cheiro de flores frescas se misturava ao de perfumes caros e ao leve aroma de vinhos que já circulavam em taças cintilantes. Homens de terno impecável conversavam em grupos, ajustando gravatas e trocando apertos de mão que mais pareciam disputas silenciosas. Mulheres em vestidos longos exibiam joias reluzentes, suas risadas ecoando pelo espaço como notas ensaiadas. Vanessa parou na entrada, com o convite nas mãos trêmulas. O vestido azul parecia simples comparado ao brilho exagerado das demais convidadas. Respirou fundo e entrou, cada passo ecoando em seu peito. Henrique estava próximo ao centro do salão, rodeado por empresários e políticos. Tinha a mesma postura firme de sempre, mas seus olhos varreram o ambiente até encontrarem Vanessa. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Ele não desviou o olhar até que ela, sem jeito, o cumprimentasse com um aceno tímido. Patrícia, atenta ao lado dele, cochichou. O senhor sabe que isso vai dar o que falar. Henrique respondeu apenas com um olhar firme. Do outro lado do salão, Viviane Santoro, em vestido vermelho exuberante, observava Vanessa como quem enxerga uma mancha em toalha de seda. Aproximou-se de Ricardo Fontes, empresário do setor de transportes, e comentou em tom venenoso: "Veja só, Ricardo. O nosso ilustre Henrique trouxe uma convidada exótica." Ricardo riu baixo. "Aparentemente, as cafeterias estão rendendo bons frutos. Quem diria?" Os dois riram, mas não ficaram apenas nisso. Aos poucos, espalharam comentários disfarçados entre os grupos. Risadinhas surgiam, olhares atravessavam o salão como facas invisíveis. E foi assim, em cochichos e olhares enviesados, que o fio da intriga começou a se esticar em direção a Vanessa. Vanessa sentiu os olhares pesarem sobre si. Tentou se manter ereta, mas o coração batia acelerado. Camila havia insistido que ela estava linda, que não devia se sentir menor que ninguém. Ainda assim, cada riso abafado soava como zombaria. Viviane se aproximou, fingindo cordialidade. "Que vestido ousado! Azul, não é?" "Diferente." Sorriu com veneno. "Acho admirável sua coragem de vir. Não é qualquer uma que teria tanta autoconfiança." Vanessa apenas assentiu, sem saber como responder. Ricardo juntou-se a elas com ares de superioridade. "Saerovento realmente tem inovado. Agora até a equipe da cafeteria tem prestígio de gala." Olhou para Henrique, que conversava a poucos metros. "Quem sabe na próxima a gente não traga também os seguranças, não é?" Aquelas palavras atingiram Vanessa como pedradas silenciosas. Sentiu vontade de desaparecer. Henrique percebeu. Interrompeu a conversa com investidores e atravessou o salão com passos firmes. O silêncio pareceu acompanhá-lo. "Boa noite, senhorita Vanessa", disse em voz clara diante de todos. "Aceitaria dançar comigo?" O salão estremeceu em cochichos.
Vanessa corou até a raiz dos cabelos. Eu não sei dançar direito. Henrique estendeu a mão com firmeza, mas com um leve sorriso. Então aprenda comigo. Sem ter como recusar, ela pousou a mão trêmula na dele. O toque foi firme, mas surpreendentemente caloroso. O maestro da pequena orquestra ajustou o ritmo e os dois foram para o centro do salão. Os convidados se afastaram, abrindo espaço. Vanessa sentia as pernas pesarem. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo salão. Henrique conduzia com segurança, olhando-a nos olhos. Não se preocupe com os passos, murmurou baixo, apenas para ela. Só me siga. Os cochichos ao redor não paravam. Alguns riam, outros murmuravam espantados. Mas à medida que a dança fluía, a confiança de Henrique se transferia para Vanessa. Os pés, antes inseguros, começaram a acompanhar a música. E quando, em um giro suave, ela se encontrou novamente nos braços dele, percebeu algo nos olhos âmbar de Henrique. Não havia ali o executivo frio. Havia um homem, apenas um homem, que a enxergava. E naquele instante o salão inteiro podia rir, mas só eles dois sabiam que algo diferente estava nascendo. Viviane e Ricardo observavam, irritados. Isso vai manchar a imagem dele, sussurrou Ricardo. Ou a nossa, se não fizermos algo, retrucou Viviane, apertando a taça com força. Mas no centro do salão, Henrique e Vanessa dançavam como se o mundo tivesse desaparecido. O público, antes zombeteiro, aos poucos se calou. Alguns começaram a bater palmas discretas, depois mais fortes, até que o salão inteiro os aplaudia. Vanessa, ofegante, sentia-se flutuar. Henrique inclinou-se ligeiramente e disse: Agora todos sabem. Ela não respondeu, apenas deixou-se guiar até o fim da música. Quando as palmas ecoaram pelo salão, Vanessa percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Na manhã seguinte ao baile, Curitiba parecia mais fria do que nunca. O vento cortava as ruas do centro e fazia os jornais nas bancas se agitarem. Na cafeteria corporativa da Aerovento Brasil, o burburinho não era apenas sobre o clima. Era sobre a dança inesperada entre o CEO e a atendente. Vanessa chegou mais cedo, tentando manter o semblante neutro, mas bastou atravessar o saguão para sentir os olhares sobre si. Alguns eram de curiosidade, outros de ironia mal disfarçada. Olha lá a estrela da noite, murmurou uma funcionária sem esconder o riso. Dançou com o Dr. Henrique, viu? Quem diria que a sorte morava na cafeteria? Respondeu outra. Vanessa fingiu não ouvir. No fundo, o coração apertava. A lembrança da dança ainda aquecia sua alma, mas os cochichos a lembravam de que o mundo podia ser cruel. Carmen, a supervisora, tentou aliviar o clima. Deixa o povo falar, menina. Quem tem língua não presta, mas quem tem coração sente. Piscou para ela, embora a própria curiosidade a devorasse por dentro. No escritório, Henrique lia relatórios sem realmente prestar atenção. A cena do baile ainda estava viva em sua mente. Vanessa em seus braços, os olhos dela cheios de surpresa e nervosismo. Algo nele havia mudado, embora não soubesse nomear. Patrícia entrou com a pilha de jornais do dia. Veja, doutor, a imprensa não perdeu tempo. As manchetes variavam entre discretas e sensacionalistas. CEO da Aerovento surpreende em baile ao dançar com funcionária da cafeteria. Romance improvável ou jogada de imagem. Henrique Salles e o passo inesperado. Henrique folheou sem pressa. O que mais o irritava não eram as manchetes, mas os comentários venenosos em colunas sociais. E sabia que o impacto maior ainda viria de seus rivais. Quer que eu prepare uma nota oficial? Sugeriu Patrícia. Não. Ele fechou o jornal. Não há nada a justificar. Do outro lado da cidade, em uma padaria modesta, Viviane Santoro mexia o café com gestos impacientes. Ricardo Fontes estava à mesa, folheando o mesmo jornal. Isso é um absurdo, Ricardo. Ele expôs todos nós ao ridículo. Uma funcionária. Ricardo sorriu de canto. Ou talvez tenha se exposto sozinho,
Basta espalharmos um pouco mais de dúvida e a reputação dele começa a rachar. Você fala como se fosse simples. E a elite não perdoa deslizes. Basta plantar insinuações. Os dois brindaram discretamente com xícaras de café, como cúmplices em uma trama silenciosa. Na cafeteria, Vanessa tentava se concentrar nos pedidos. Um cliente puxou o assunto. Então é você, a moça da dança. Deve ter sido emocionante, não? Ela sorriu educadamente. Foi apenas uma gentileza, mas as palavras saíram com dificuldade. O coração se dividia entre a lembrança doce da música e a pressão invisível que a cercava. À noite, em casa, Camila não se continha. Você dançou com o CEO, isso é histórico, Vanessa. Tá em todas as notícias. Vanessa suspirou. Justamente por isso, Camila. Eu não queria estar em todas as notícias. Mas foi lindo. Você parecia uma princesa. Dona Lourdes, da cadeira de balanço, observava com calma. A vida tem dessas. Às vezes um passo de dança vira tempestade. A pergunta é, você vai deixar a tempestade te levar ou vai aprender a dançar na chuva? Vanessa sorriu de leve, mas não respondeu. Dentro dela, crescia o medo de não ser forte o suficiente. Dias depois, os comentários aumentaram. Sites de fofoca especulavam. Colegas cochichavam pelos corredores. Vanessa se sentia cada vez mais deslocada. Henrique tentou se aproximar. Na hora do almoço, encontrou-a no saguão. Vanessa, posso falar com você um minuto? Ela olhou ao redor. Muitas pessoas observavam. Agora não, Dr. Henrique. Estou ocupada. Podemos jantar hoje à noite, apenas para conversar. Acho que não seria apropriado, respondeu tentando manter a voz firme. Henrique franziu o senho. Não estava acostumado a ouvir não, mas percebeu que insistir só aumentaria a pressão sobre ela. Na mesma noite, Vanessa caminhava pela Praça Tiradentes após o expediente. O frio cortava a pele, e o vento balançava as bandeirinhas da festa junina que enfeitavam o espaço. Sentou-se em um banco e respirou fundo. Talvez fosse hora de recuar, de desaparecer antes que o peso do mundo esmagasse o pouco que havia construído. Enquanto pensava, o celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Não se engane, ele só está se divertindo. Logo vai te esquecer. Vanessa sentiu o estômago revirar. Quem teria enviado? Aquelas palavras ecoavam os temores mais íntimos que já carregava. No dia seguinte, Henrique tentou novamente. Encontrou-a no corredor, mas Vanessa desviou. Vanessa, por favor, não faça isso, ela interrompeu. Não me exponha mais do que já estou. Ele a olhou, sério. Eu nunca faria nada para te machucar. Ela respirou fundo, quase vacilando, mas manteve a decisão. Eu preciso de espaço. No carro, voltando para casa, Vanessa encostou a testa no vidro embaçado. Lembrou-se da dança, do sorriso dele, do calor das mãos. Mas também lembrou dos olhares, das risadas, da mensagem anônima. E se tudo não passasse de uma ilusão? E se estivesse prestes a perder não apenas o coração, mas também a dignidade? Naquela noite, enquanto apagava as luzes da casa, tomou uma decisão dolorosa. Precisava se afastar, talvez até ir embora. E foi naquela noite que ela decidiu. Precisava ir embora. A manhã amanheceu chuvosa em Curitiba. O vidro da cafeteria estava coberto de gotas miúdas e o cheiro de café recém-passado parecia mais intenso do que nunca. Vanessa entrou mais cedo que o habitual, como se quisesse ganhar minutos para si mesma antes que o mundo desmoronasse de vez. Carmen estranhou. Você está com uma cara diferente, menina. Aconteceu alguma coisa? Vanessa respirou fundo. Tirou o crachá do pescoço e o depositou sobre o balcão. Preciso pedir minha demissão. Carmen arregalou os olhos. Demissão? Do nada? Não é do nada. Vanessa forçou um sorriso triste. Eu consegui uma vaga em uma confeitaria em Porto Alegre. Vou embora em 2 dias. Carmen cruzou os braços atônita. E o Dr. Henrique? Vanessa desviou o olhar.
É exatamente por causa dele que preciso ir. Em casa, mais tarde, Camila quase não acreditava. Você vai embora? Justo agora? Depois de tudo? Vanessa fechava a mala como quem fecha uma ferida. Não tem lugar para mim nesse mundo, Camila. A irmã bufou. Não é o mundo que decide, é você. Foi Dona Lourdes quem entrou no quarto e interrompeu a discussão, apoiando-se na porta com sua serenidade habitual. Minhas filhas, a vida não é um tabuleiro de xadrez. O coração não joga por estratégia. Ele joga por verdade. Vanessa a encarou, os olhos marejados. Mãe, eu tenho medo de ser a pedra que derruba tudo o que ele construiu. Minha filha, disse a mãe, firme. O que derruba um homem não é o amor, é a covardia de não vivê-lo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chuva de verão. Vanessa fechou a mala, mas o coração permanecia aberto em conflito. Naquela mesma noite, Henrique apareceu. Camila atendeu a porta, surpresa. Doutor Henrique, ele pediu licença e, poucos minutos depois, estava sentado na sala simples, destoando dos móveis modestos. Vanessa surgiu, nervosa. O que faz aqui? Vim porque não aguentava mais a distância. A voz dele era grave, mas carregava uma urgência diferente. Camila e Dona Lourdes se entreolharam. Entendendo o que aquela visita significava, deram espaço aos dois. Henrique se levantou. Preciso conversar com você sem testemunhas. Pode vir comigo? Vanessa hesitou, mas aceitou. Pouco depois, estavam no apartamento dele, no alto da torre. O ambiente era elegante, mas frio, cheio de linhas retas e silêncio. Pela primeira vez, Vanessa entrou naquele espaço que sempre imaginara de longe. É aqui que vive? Perguntou, olhando ao redor. Vivo, mas não habito, respondeu ele. Até agora. Vanessa corou. A sinceridade dele a desarmava. Sentaram-se no sofá. Por um instante não houve palavras, apenas o barulho da chuva batendo nas janelas de vidro. Henrique pegou a mão dela, sem pressa. Eu não sei jogar com palavras doces, nunca precisei, mas com você descobri que tudo o que tenho não significa nada se não puder compartilhar. Vanessa fechou os olhos por um momento, deixando as lágrimas escaparem. Na penumbra do apartamento, cercados pelo silêncio da noite, Henrique e Vanessa se entregaram não com gestos ousados, mas com a vulnerabilidade de quem abaixa todas as armaduras. Ele a envolveu em seus braços com um cuidado inesperado, como se tivesse medo de quebrá-la. Ela pousou a cabeça em seu peito, ouvindo o compasso firme do coração dele, e percebeu que era ali que sua alma queria repousar. Olhares demorados, mãos entrelaçadas, palavras sussurradas que carregavam mais peso do que qualquer promessa. Cada toque simples era uma declaração, cada silêncio compartilhado, um pacto invisível. Foi uma noite de cumplicidade, de ternura, de confiança. Uma noite em que dois mundos diferentes se permitiram fundir-se por instantes. E quando o sono chegou, ela se aninhou no calor do abraço dele, sabendo que aquele refúgio seria inesquecível, ainda que tivesse prazo para acabar. Ao amanhecer, Henrique ainda dormia. Vanessa se levantou devagar, percorreu o apartamento com o olhar e guardou aquela lembrança no coração como quem guarda uma fotografia secreta. Sabia que precisava partir. Não contaria a ele. Não arriscaria arrastá-lo para o escândalo que já se armava. De volta à casa, Camila chorava em silêncio enquanto ajudava a ajeitar as malas. Você não precisa ir, mana. Vanessa beijou-lhe a testa. Preciso, sim. Dona Lourdes abraçou a filha com força. O coração sabe o caminho mesmo quando os pés tremem. Na rodoviária, o movimento era intenso. Passageiros apressados, malas rolando, anúncios no alto-falante. Vanessa entregou a passagem, entrou no ônibus e se sentou junto à janela. Olhou para Curitiba, sua cidade, seu lar, e para o amor que deixava para trás. Lentamente, começava a entrar os passageiros no ônibus. E foi assim que Vanessa entrou no ônibus, esperando a partida que mudaria seu destino. Henrique chegou cedo ao escritório naquela manhã. O céu de Curitiba estava nublado, e uma neblina fina cobria a Praça Santos Andrade.
Sentou-se à mesa como em qualquer outro dia, mas algo estava diferente. A sala parecia mais vazia do que o normal, como se um pedaço invisível tivesse sido arrancado. Patrícia entrou com a pasta de documentos. Estava nervosa, as mãos trêmulas. Doutor Henrique, há algo que o senhor precisa saber. Ele ergueu os olhos. O que foi? Ela hesitou, mas a consciência falou mais alto. A senhorita Vanessa pediu demissão. Ontem. A frase cortou o ar como faca. Demissão? Henrique repetiu incrédulo. E não só isso. Patrícia respirou fundo. Ela já embarcou hoje cedo para Porto Alegre. Henrique se levantou bruscamente, a cadeira arrastando no chão. Que horas? O ônibus saiu faz pouco. Se o senhor quiser, talvez ainda consiga alcançá-la. Henrique não pensou duas vezes. Chamou seu Osvaldo, que o esperava no carro preto na frente da torre. Rodoviária, agora. O motorista pisou fundo, atravessando as ruas congestionadas. Os semáforos pareciam conspirar contra, sempre vermelhos. Henrique tamborilava os dedos no volante, impaciente. Acelere, Osvaldo. Tô no limite, doutor, respondeu o motorista, desviando de ônibus e motos que surgiam de todos os lados. Enquanto isso, Vanessa estava no ônibus, encostada à janela. A cidade passava devagar, com suas ruas molhadas e muros coloridos de grafite. No colo, segurava a mala pequena, como quem segura o futuro. O coração apertava. Tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa, mas a lembrança da noite anterior queimava no peito como fogo que não se apaga. E se estivesse cometendo o maior erro da vida? E se o amor verdadeiro não perdoasse fugas? De volta ao carro, Henrique ligava desesperado. Patrícia, veja se consegue confirmar em qual plataforma ela embarcou. Já estou vendo. Ônibus das 9h15. Destino Porto Alegre. Henrique olhou o relógio. 9h25. O tempo era inimigo. No caminho, cruzaram a Praça Rui Barbosa, cheia de gente apressada. Vendedores de pastel gritando promoções. Ônibus lotados, buzinando. Henrique olhava pela janela como um predador em busca de presa. Não importavam reuniões, não importavam contratos, só importava alcançá-la. Viviane, que soubera da partida por um conhecido na rodoviária, já espalhava a notícia pelo telefone. Eu disse que era passageiro, comentava venenosa. A mocinha foi embora. A vida real sempre vence. Ricardo ria do outro lado da linha. E Henrique, coitado, vai aprender do jeito mais duro. Mas eles ainda não sabiam. O Homem de Ferro não desistia de uma batalha quando o coração estava em jogo. Na rodoviária, o movimento era frenético. Malas batiam nos degraus. Vozes ecoavam nos alto-falantes. Atenção, passageiros do ônibus com destino a Porto Alegre. Vanessa respirava fundo, tentando se distrair com o movimento lá fora. Crianças choravam. Vendedores ambulantes ofereciam café em copinhos plásticos, um sanfoneiro improvisava música, mas nada abafava a sensação de vazio. O carro de Henrique finalmente freou diante da rodoviária. Ele saltou antes mesmo de parar completamente. Espere aqui, Osvaldo. Entrou no saguão correndo, a gravata balançando, ignorando os olhares de estranhamento. O coração batia como tambor de guerra. Correu até o guichê. O ônibus para Porto Alegre, plataforma? A atendente estranhou, mas respondeu. Plataforma 7. Henrique disparou pelo corredor. Quando finalmente viu a placa indicando a plataforma 7, sentiu que estava a segundos de mudar o próprio destino. Na plataforma, o ônibus já estava ligado, prestes a sair. A fumaça do escapamento se misturava ao ar frio da manhã. Passageiros ajeitavam as malas. Alguns já dormiam encostados nos vidros. Henrique parou por um instante, ofegante, e então viu. Através da janela, Vanessa com o rosto apoiado no vidro, olhando para fora com olhos marejados. O mundo pareceu girar mais devagar. O motorista subiu a escadinha pronto para fechar a porta. Nesse instante que Henrique percebeu, não havia mais tempo a perder. O ronco do motor ecoava forte na plataforma da rodoviária. O motorista já tinha uma mão na alavanca da porta, pronto para fechá-la. Henrique apareceu ofegante, atravessando a multidão. A gravata solta,
o paletó aberto, os olhos fixos no ônibus. "Espere!" gritou com a voz embargada. O motorista surpreso congelou por um segundo. Os passageiros viraram-se para a cena. Henrique subiu os degraus de 2 em 2, ignorando as tentativas do cobrador de impedi-lo. "Senhor, não pode embarcar sem passagem. Não vim viajar, vim buscar a mulher que está prestes a levar meu coração embora." O silêncio caiu sobre o corredor. Vanessa, sentada próxima à janela, estremeceu. Sentiu todos os olhares recaírem sobre si. Levantou-se trêmula. "Henrique, por favor, não faça isso aqui." Ele caminhou até ela, firme, mas com o rosto tomado por emoção. "Se não for aqui, onde mais? Se não for agora, quando?" Ela baixou os olhos, a voz embargada. "Eu não pertenço ao seu mundo. Não quero ser motivo da sua ruína." Henrique tomou-lhe as mãos sem se importar com as dezenas de olhares. "A minha ruína seria perder você." Um murmúrio percorreu o ônibus. Uma senhora no fundo balançou a cabeça, emocionada. Um jovem sorriu de canto. "Henrique, eu tenho medo", disse Vanessa, a voz quase sumindo. "O amor não basta contra tudo." Ele se aproximou mais, os olhos cravados nos dela. "O amor é o que torna tudo suportável. Você me deu o que dinheiro nenhum compra. Humanidade. Eu não vou deixar você ir embora." As lágrimas escorreram no rosto de Vanessa. O ônibus, antes barulhento, agora parecia suspenso em silêncio. Na plataforma, Viviane observava de longe, furiosa. "Ridículo. Absolutamente ridículo", sibilou. Ricardo cruzou os braços, analisando. "Não subestime Viviane. O povo gosta de coragem. E ele acabou de transformar a rodoviária em palco de amor." Ela virou as costas, rangendo os dentes. No ônibus, Henrique abriu os braços vulnerável. "Vanessa, eu não sei fazer discursos. Não sei prometer o que não posso cumprir. Mas sei que, sem você, minha vida volta a ser paredes frias e silêncio. Eu não posso viver assim de novo." Os olhos dela marejaram. Sentiu os joelhos fraquejarem. Uma senhora ergueu a voz. "Minha filha, não deixe um homem desse tamanho se humilhar à toa. Ouça o coração." Os passageiros começaram a murmurar em apoio, alguns batendo palmas discretas. Vanessa respirou fundo. Por um instante, tentou manter a razão. Mas o coração, que lutava desde o início, finalmente venceu. Ela deu um passo à frente. Os olhos se encontraram e permaneceram assim, longos segundos, como se buscassem permissão. Henrique tocou o rosto dela com ternura, e naquele instante não havia mais rodoviária, não havia mais espectadores. Havia apenas os dois. O beijo nasceu lento, carregado de hesitação e promessa. Não havia pressa, mas sim o peso de tudo o que fora contido. Foi um beijo que dizia: "Agora eu sei. Agora é para sempre." O coração de Vanessa disparou, mas não de medo. De certeza. A respiração dos dois se confundiu, e a rodoviária, com seu cheiro de diesel e pastel, transformou-se em templo de amor. Quando os lábios se afastaram ainda colados, os olhos marejados confirmaram o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em palavras, que dali em diante não existia mais fuga, só caminho compartilhado. Os passageiros explodiram em aplausos. Risadas emocionadas ecoaram. Uma criança gritou: "Beija de novo!" Vanessa riu entre lágrimas, e Henrique a envolveu num abraço apertado. O motorista pigarreou, divertido. "Então, vai viajar ou fica, moça?" Vanessa enxugou as lágrimas e respondeu, sorrindo: "Eu fico." A rodoviária inteira vibrou com palmas e assobios. Henrique a conduziu para fora do ônibus, sem soltar sua mão. Cada passo parecia confirmar a escolha. Na plataforma, o mundo não parecia hostil, mas cúmplice. E foi assim, no coração da rodoviária, que dois destinos antes desencontrados decidiram caminhar juntos. Naquele beijo que parou a rodoviária, eles descobriram que até o barulho do mundo pode se transformar em silêncio de amor. Alguns meses se passaram. O tempo passou.
E a vida em Curitiba ganhou outro ritmo para Henrique e Vanessa. Não havia mais correria de rodoviária, nem olhares desconfiados de festas luxuosas. Agora havia manhãs de sol suave em Santa Felicidade, bairro onde as ruas guardavam o cheiro de pão quentinho e vinho novo. A casa, que antes fora simples, ganhou cor. Paredes pintadas em tons claros, cortinas rendadas que deixavam a luz entrar. Mas não era o imóvel que importava, era o que havia dentro. Risadas, cheiro de café fresco e uma cumplicidade que crescia a cada amanhecer. Henrique, que passara a vida em salas envidraçadas, agora se via ajudando nas tarefas mais triviais. Carregava sacolas da feira, errava nos preços, confundia tomate com goiaba, arrancando gargalhadas de Vanessa. "Você é terrível para compras", ela dizia, divertindo-se. "Eu sou ótimo para fechar negócios milionários, mas negociar banana na feira é território perigoso demais", retrucava ele, arrancando risadas dos feirantes. À noite, cozinhavam juntos. Henrique cortava cebolas com excesso de seriedade, e Vanessa fingia ser chefe exigente. A cada tropeço dele, um abraço improvisado, a cada prato errado, uma desculpa saborosa. No trabalho, o rumo também mudou. Henrique fundou a Fundação Raízes de Afeto, um projeto social voltado para jovens em busca de oportunidades. Vanessa, antes simples atendente de cafeteria, tornou-se coordenadora de oficinas de confeitaria. Um dia, ao ver o próprio nome em uma plaquinha na sala da fundação, Vanessa se emocionou. "Nunca pensei que meu nome fosse estar em uma porta." Henrique sorriu ajeitando a plaquinha de propósito. "Seu nome está no lugar certo, no coração de quem vai aprender com você." E os vilões? Viviane, que tanto zombara, perdeu o prestígio, deixou de ser convidada para os eventos importantes e passou a andar quase sozinha. Ricardo, atolado em dívidas e processos, vendeu o que tinha e sumiu discretamente do cenário. A vida cuidou deles sem que Henrique ou Vanessa precisassem levantar a voz. Dona Lourdes tornou-se guardiã de ternura naquele lar. Sentava-se na varanda, tricô nas mãos, e observava o casal com um sorriso manso. "Eu avisei, minha filha. O amor não derruba, sustenta." Camila, por sua vez, estava quase se formando em letras. Chegava sempre com livros e comentários irônicos, mas não escondia o orgulho. "Vocês dois parecem novela, mas confesso, novela boa." Vanessa ria. Henrique fingia não entender, mas no fundo gostava da comparação. 1 ano depois, uma nova alegria chegou. A pequena Paloma, filha de Henrique e Vanessa, transformou a casa em reduto de gargalhadas infantis. Corria pelo quintal, agarrando-se à saia da avó ou escalando o sofá para cair no colo do pai. Henrique a erguia no ar, fingindo que voava. Vanessa observava, o coração transbordando. O homem que antes parecia de ferro agora era pura ternura diante da filha. Numa dessas manhãs, Paloma cochilou no colo de Vanessa. Henrique se aproximou em silêncio e a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro. Ficaram assim, imóveis, olhando a criança dormir. "Sabe, Vanessa", disse ele baixo, "antes de você, eu tinha tudo o que dizem ser importante, mas nunca tinha nada que realmente importava." Ela sorriu, os olhos marejados. "E eu achava que não tinha nada, mas descobri que carregava dentro de mim o que você mais precisava." Ele virou o rosto, olhando-a nos olhos. "Você me salvou do silêncio. E você me ensinou a não ter medo." Ficaram em silêncio, como se não precisassem de mais nada além daquele instante. À tarde, a família inteira reuniu-se na varanda. Dona Lourdes tricotava, Camila corrigia provas, Henrique regava plantas sem muita habilidade e Vanessa terminava um bolo que perfumava a casa. "O que derruba um homem não é o amor", repetiu Dona Lourdes com voz firme. "É a falta dele." Henrique e Vanessa se entreolharam, sorrindo. Aquela frase agora era parte deles. E assim, entre cheiros de pão, vinho e infância, eles descobriram que a verdadeira riqueza não estava em festas nem em contratos. Estava na simplicidade de uma vida dividida, na coragem de recomeçar e no humor que temperava até os dias mais difíceis.
A rodoviária já era passado. O futuro era agora, construído tijolo a tijolo, riso a riso. Porque o amor não é feito de momentos grandiosos apenas, mas de pequenos gestos. Um café servido, uma mão entrelaçada, um silêncio cúmplice. E naquela rotina suave, eles entenderam. Tinham encontrado não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. O que começou com uma torta simples, cresceu até se tornar uma vida compartilhada, feita de riso, fé e coragem. Henrique e Vanessa nos lembram que amar é escolher todos os dias, e essa escolha é a verdadeira vitória. Se essa história fez seu dia ficar mais leve, inscreva-se no canal. Aqui cada narrativa é feita como café passado na hora, simples, mas cheio de sabor. E me conte nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você acompanhou essa história. Fique com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima história.